Então nós percebemos aqui que quando ele diz são almas em turvação mental, isso é muito importante. Talvez nós vamos gastar um tempo aqui dessa obra fantástica exatamente para afirmar o tempo todo que a morte não modifica ninguém. Se nós temos que começar a equilibrar o nosso pensamento, é aqui em vida, é aqui no corpo físico. Por isso que Jesus já havia recomendado a prece, por isso que nós somos convidados a silenciar intimamente, ouvir uma música clássica, aprender a entrar em meditação. Às vezes eu estou no centro fazendo uma comida fraterna, eu vejo as pessoas conversar, e conversa daqui, e conversa dali, uma necessidade de conversar. Nós temos que nos habituar a nos silenciar. Eu, por exemplo, quem trabalha comigo no centro sabe, eu gosto de ficar no cantinho, descascando a minha batata, descascando a cenoura, eu fico ali em prece, eu fico ali pensando, eu fico ali refletindo a vida. Mas esse é um costume de nós do Ocidente. Quando nós vemos os templos espirituais consagrados à espiritualidade no Oriente, por exemplo, templos budistas, nós vemos que já são templos em que as pessoas aprendem a entrar, a ouvir aquela música que está tocando, a interiorizar, a reconectar com o que eles acreditam ser de divino. Isso daí é a maneira. Por exemplo, até pouco tempo atrás nós íamos na igreja católica para ver a roupa que o outro estava usando na missa. Às vezes eu nem prestava atenção na homilia, ia lá para pegar a hóstia, ia lá para confessar meus pecados, ter o perdão e errar mais uma semana para na outra semana eu voltar no confessionário. Então isso é um equívoco que nós trazemos do Ocidente, mas no Oriente já tem esse costume de contemplar o ambiente espiritual. E é por isso, André, que ele coloca aqui uma coisa muito interessante. Modificado o centro mental daqueles que habitualmente vampirizam essas entidades, veem-se como despojadas de casa. Então nós agora estamos começando a perceber a gravidade de tudo isso. Quando não temos equilíbrio, nós ficamos à mercê de espíritos vampirizadores que têm técnica muito apurada, por exemplo, do magnetismo, tem uma técnica apurada da hipnose. Então usam nós no dia a dia, quando estamos em desequilíbrio, para sugar as nossas energias, para sugar as nossas forças. Então, se no mundo espiritual as criaturas chegam despreparadas, como nós estamos tentando colocar nas palavras de André Luiz, no mundo espiritual as coisas se complicam, porque lá você vai ter entidades que vão abusar de você ainda mais, pelo seu despreparo. Então nós vemos o quanto é importante esse material que a doutrina espírita nos traz sobre o equilíbrio do pensamento e o quanto as obras de André Luiz têm contribuído para um complemento da obra de Allan Kardec, porque sabemos que Allan Kardec não podia publicar tudo naquela época, como também Chico Xavier não trouxe o resto que faltava. Tem muita coisa ainda que vai ser revelada aos poucos, de acordo da nossa condição de podermos assimilar toda essa verdade. Por isso Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu me lembro de uma história que o Adelino, eu acredito que essa história não esteja publicada, mas está num áudio dele no YouTube, em que ele disse que certa feita André Luiz apareceu para Chico Xavier e disse que ia contar a respeito de uma história de uma cidade pior do que a Cidade Estranha, com seu poder político, com seu poder religioso, com seu poder social, pior do que Libertação. Só que ele viria se o Chico teria saúde para receber aquela obra. Para mim, não era saúde que faltava do Chico, não.
Para mim, o que faltava era a maturidade de nós, os espíritas. O Chico poderia ter trazido muitas outras obras por Emmanuel, André Luiz, Irmão X, Dr. Bezerra, mas pela nossa maneira, muitas vezes, de agir, de ver, de não conseguir ver além, nós ficamos reduzidos a estas obras. Mas eu não tenho dúvidas que o Chico poderia, pela sua mediunidade, ter trazido outras obras, complementando fora, querido Sérgio, aquelas 30 obras que sumiram, que o Chico confiou a um amigo, e quando ele mudou de Pedro Leopoldo para Uberaba, interessante, o Chico, uma pessoa tão precavida, foi confiar 30 obras. Será que ele confiou ou será que roubaram dele? Lógico que o Chico não apontaria o dedo para alguém, mas o Chico tão precavido, sempre com o amparo de Emmanuel, será que ele confiaria 30 obras numa pessoa e de repente iria assumir estas obras? Então fica muitas coisas aí para meditarmos. E é interessante também, André, para você dar continuidade na leitura, ele encerra aqui a descrição daquilo que ele está vendo, que quando começou a prece, alguns começaram a entrar naquela sintonia. Olha a importância da prece, não é? E quando a gente entra na sintonia, como ele mesmo diz aqui, a gente começa a entrar numa outra faixa. Ficamos mais receptivos a todo esse auxílio.